Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma correção comentada dos exercícios de modelos atômicos sobre os modelos de Rutherford e de Bohr. Então, eu pedi na página 88 o exercício 16, na página 89 eu pedi os exercícios 17 e 19. Então, a gente vai fazer uma correção rápida, tá? Destes exercícios. Então, olha lá. Exercício 16. Em 1911, Rutherford e colaboradores realizaram um experimento mostrado na figura a seguir. Então, vamos relembrar esse experimento. Lembra, né? É uma caixa de chumbo, lá dentro ele colocou polônio radioativo, porque ele sabia que ia emitir partículas alfas, partículas carregadas positivamente. E aí ele bombardeou essas partículas em uma lâmina de ouro que tá ali no meio, tá? Por que é uma fina lâmina de ouro? Porque na época era o metal que podia, ficava mais fino, né? E aí, porque ele colocou um anteparo recoberto por sulfeto de zinco. Você já sabe que o sulfeto de zinco ele é uma substância enegrecida que está ali e é utilizada para realmente observar a reflexão dessas partículas. E aí, ele tirou as 3 conclusões. Primeira, a maioria das partículas alfa, sem sofrer algum desvio, atravessavam livremente a lâmina, produzindo cintilações na chapa fluorescente. Cintilações, mesma coisa que reflexões, tá? Elas refletiam ali. 2. Ocasionalmente, porém, algumas partículas alfa eram desviadas de sua trajetória ao atravessarem a lâmina, produzindo cintilações em pontos afastados da região de incidência da grande maioria das demais partículas alfa. Muito raramente, algumas partículas alfa eram refletidas ao incidir sobre a lâmina de ouro. Lembra sempre do campo de futebol e a bola de futebol lá no centro, hein? Como se fosse o nosso núcleo. Pensem com vocês nos resultados, tá? A gente já comentou, a gente já falou muito sobre isso. E aí, continuando o exercício. Na outra página. Sabendo que as partículas alfa são carregadas positivamente, de acordo com o contexto e as informações apresentadas anteriormente, na letra A, comente como as observações colhidas no experimento contribuíram para Rutherford propor o seu modelo atômico. Então, para explicar os resultados do seu experimento, Rutherford supôs que o átomo seria constituído de um núcleo muito pequeno e denso, onde estariam concentradas as cargas positivas. Esse seria o principal motivo da repulsão entre as partículas alfa e a lâmina do ouro, já que elas também são positivas. Ele chegou ainda à conclusão de que a maior parte do átomo era constituída por espaços vazios, pois praticamente toda a radiação atravessou a lâmina sem sofrer desvios. Na letra B, comente a falha do modelo de Rutherford segundo a física clássica e como Bohr aprimorou esse modelo. Lembra, Bohr, ele era aluno de Rutherford, então ele foi estudar a parte teórica, a física quântica, e aí ele complementou o modelo de Rutherford. Então, o modelo de Rutherford ele não explicava o fato de que, de acordo com os princípios da física clássica, toda carga elétrica em movimento deveria emitir parte de sua energia na forma de radiação eletromagnética. Sendo assim, se o elétron girava ao redor do núcleo, ele deveria emitir radiação e ter sua energia diminuída até que se colidisse contra ele. Para resolver esse problema, Bohr propôs que os elétrons, ao girarem ao redor do núcleo, não ganhavam nem perdiam energia, pois as órbitas descritas por eles seriam estacionárias, ou seja, teriam um valor de energia constante durante todo o movimento. Então, foi isso que Bohr fez, né? Ele falou que as órbitas elas possuíam uma energia definida, por isso elas eram estacionárias. Então, os elétrons, eles não ganhavam ao girar nessas órbitas, eles não ganhavam e nem perdiam energia, ok? Então, resposta para o exercício 16. Depois, pediu o exercício 17. Então, ele fala o seguinte: no modelo de Rutherford, os elétrons poderiam descrever movimentos circulares de qualquer raio e, portanto, possuírem qualquer valor de energia. Essa situação é permitida também no modelo de Bohr? Justifique sua resposta. Acabamos de responder. Então, no modelo de Bohr, não é permitido, né? Qualquer tipo de energia, qualquer valor de energia. Segundo o modelo de Bohr, só seria permitido ao elétron ocupar certos estados estacionários de energia no átomo.
E estando em um desses estados, seu movimento descreveria uma órbita ao redor do núcleo. Além disso, esse elétron não emitia radiação, a não ser que passasse de um estado de energia para o outro, absorvendo ou emitindo essa energia, que corresponderia à diferença energética entre os estados final e inicial. A gente falou sobre o salto quântico, né? Então, pessoal, para Bohr isso não era permitido, só era permitido se o elétron ele fosse de um menor nível de energia para o maior. Aí ele ganharia energia. Ao retomar a sua órbita de origem, esse elétron ele perde essa energia, né, na forma de luz. E fica com a quantidade de energia da órbita original. Depois eu pedi o exercício 19, tá? Então vamos lá. Um aluno fez a seguinte anotação em seu caderno. Para produzir fogos de artifício, são misturados à pólvora diferentes metais para produzir diferentes cores, quando esses fogos explodem. A explicação para tal fenômeno é que, quando a pólvora explode, a energia produzida excita os elétrons dos átomos dos metais utilizados, fazendo-os passar para níveis de maior energia. Há algum erro na anotação desse aluno? Se houver, indique qual foi o erro cometido e reescreva a anotação corrigindo-a. Então, há sim um erro na anotação do aluno. Então, a luz produzida pelos fogos de artifício ocorre quando os elétrons eles passam de um nível mais externo para um nível mais interno, de uma órbita de maior para uma órbita de menor energia. Esse é o erro, tá, pessoal? Aí, na hora que ele retoma a sua órbita de origem, ele perde essa energia na forma de luz, tá? A frase pode ser reescrita como: para produzir fogos de artifício, são misturados a pólvora diferentes metais para produzir diferentes cores quando esses fogos explodem. A explicação para tal fenômeno é que, quando a pólvora explode, a energia produzida excita os elétrons dos átomos dos metais utilizados, fazendo saltar para níveis de maior energia. Quando os elétrons retomam para níveis menos energéticos, emitem energia na forma de onda eletromagnética, na forma de luz, tá, pessoal? Perdão aí, tá bom? Aconteceu um probleminha, mas a gente finalizou a correção do exercício. Um grande abraço, viu? Tchau!